Bom, vamos lá. A tela está compartilhada com vocês. É com muita satisfação que eu apresento para vocês esse grupo tão importante para nós, sobre o artigo que desenvolvi com o Wilson Vieira para o ENAPAT de 2025. É um artigo inicial, a gente tem muito para desenvolver sobre esse tema e a gente pretende avançar com os nossos estudos e pesquisa para a gente poder levar esse tema tão importante, fundamental e legal, né, que é a acessibilidade em condomínios residenciais, né, e a responsabilidade técnica na inspeção predial. Então, eu sou Débora Dias, né, para quem não me conhece, a sala está cheia, o coração está a mil aqui. Sou mãe do Luiz Miguel e da Ana Beatriz, arquiteta e urbanista. Eu estou mestranda em políticas públicas pela Universidade Federal do Grande ABC, e eu devo muito a esse artigo técnico por isso, que me deu bastante subsídio para que eu pudesse desenvolver aí o início, né, do meu projeto de pesquisa, que é o tema de acessibilidade. Sou pós-graduada em avaliações, perícias em engenharia diagnóstica e patologia das construções. Estou pós-graduanda em patologia das construções. Tive um final de semana intenso com o professor Grossi esse final de semana, uma aula riquíssima sobre diagnóstico. E tenho como lema, né, arquitetura, perícia e políticas públicas voltadas para a acessibilidade e a inclusão. A pedido do professor, falar um pouquinho aqui de como foi o meu processo, né, no GT de artigos. Eu sempre tive muita dificuldade na escrita e muitas ideias, mas para colocar isso no papel realmente é muito difícil. E foi a partir do GT de artigo técnico, com as leituras matinais dos livros técnicos, que isso começou a ser aflorado. Então, em 2024, quando eu entrei no grupo, eu desenvolvi a primeira resenha, que foi sobre o livro de manual de engenharia diagnóstica, o texto da Natália. Em breve, né, já tem notícias aí que a gente vai ter a publicação, então eu peço que vocês acompanhem. Foi muito desafiador, uma área, né, da área química, que eu não tinha conhecimento, foi um grande aprendizado, e foi o primeiro desafio da escrita, né. Depois veio o ENAPAT 2024, com o apoio do professor Marcos Grossi e a Carol, que acreditou no processo da pesquisa. Então, a gente desenvolveu o segundo artigo das inconformidades, né, na perícia judicial. Vocês acompanharam esse artigo, que teve depois um desenrolar, né, professor, a gente está no processo aí, mais para frente a gente conta melhor. E em 2025, fiz aí o processo de escrita para o mestrado. Me ajudou muito, porque o hábito da leitura, né, essa disciplina da escrita, então, como a gente tinha a intenção do artigo técnico, das aulas que nós tivemos, isso foi com que foi fortalecendo ao passar do tempo, e o apoio das pessoas, né? Eu acho que a nossa área é muito sozinha, né? Eu me sinto muito sozinha trabalhando, por mais que nós tenhamos parceiros, né, para desenvolver, mas aqui no artigo, a gente, com o apoio dos colegas, a contribuição, a gente consegue desenvolver isso. Estamos aqui apresentando o artigo técnico, né? E a orientação dos professores, que acho que isso é para poucos, né? Muitas pessoas não têm essa estrutura toda, e o apoio do grupo transforma a prática individual em um processo coletivo de crescimento. Então, a gente viu aqui a apresentação da Anne, exemplar, né? Aqui somos nós, com o livro atual que nós estamos lendo, né, do manual de manutenção, né, nas edificações. Então, eu tenho muito a agradecer ao artigo técnico por todo esse crescimento profissional. Isso me trouxe também uma melhora na minha fala, eu tinha muito vício de linguagem, e a credibilidade também em mim como profissional. Bom, vamos ao artigo, né?
Acessibilidade em condomínios residenciais e responsabilidade de arquitetos e engenheiros na inspeção predial. Então, o objetivo é conscientizar os profissionais, síndicos e também usuários da urgência, da exigência, né, do atendimento da lei e da norma de acessibilidade em inspeção predial, né? Então, aqui foi o template do ENAPAT 2025, a gente expôs o cartaz com o nosso artigo, também foi uma experiência maravilhosa. E aí eu peço para vocês observarem essas duas imagens, né? Então, a gente tem dois condomínios em situações muito similares, porém, gostaria que, se alguém quiser abrir o microfone e dizer aí, o que vocês sentem ao observar essas duas imagens? Qual é a diferença? Jogo de 7 erros. Não, estou brincando. São imagens de IA, e, claro, obviamente, que ainda faltam alguns elementos importantes nessas imagens, mas eu gostaria, se alguém puder explanar o que sente olhando a imagem 1 e a imagem 2. Primeiro que já me dá um medo, que aquilo ali parece um escorregador, né? A imagem 1. Não tem corrimão, a rampa está muito íngreme. E na imagem 2, vai ter que passar por um degrauzinho a princípio, e o corrimão, ele está muito longe. Ou seja, se ele quiser subir se segurando, ele não vai conseguir. Se ele tentar com uma mão só, ele vai ter bastante dificuldade. Exatamente. É como eu disse, né? A IA, ela não replicou fidedignamente, né, aquilo que eu gostaria de representar, mas o que eu quero trazer especialmente aqui para vocês? Essa sensação de que como é difícil o acesso para esse condomínio através de uma rampa improvisada para um atendimento rápido e também degraus com diferentes medidas de altura, corrimão também inadequado. Aqui, a imagem que eu gostaria de passar é da fluidez, né, de como a acessibilidade, ela traz essa fluidez. Então, esse cenário, por mais que não esteja ainda bacana, né, ele não esteja ainda 100% do que a norma exige, do que a necessidade das pessoas exige, mas ele te traz uma fluidez, ele faz com que você adentre ao imóvel. E a nossa realidade, em maioria das vezes, é essa aqui. Seja em condomínio, seja em equipamentos públicos, seja no comércio. Então, a gente encontra muita dificuldade do acesso das pessoas. E aí, eu trago para você aqui, né, o que é a acessibilidade em si e o que é essa tal de barreira que a gente fala tanto, né, que a acessibilidade enfrenta. Então, a gente tem o decreto 5.296 de 2004, o artigo 8º, e ele estabelece, né, que para fins de acessibilidade. Então, acessibilidade é a condição para a utilização com segurança e, olha aqui essa palavra, ela é essencial, eu gostaria que vocês fixassem isso em vocês. Autonomia total ou assistida dos espaços mobiliários, equipamentos urbanos, das edificações, dos serviços de transporte, dos dispositivos, sistemas de meios de comunicação, informações por pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. E a barreira, né, ela é qualquer entrave ou obstáculo que limite ou impeça o acesso à liberdade do movimento, à circulação com segurança e a possibilidade das pessoas se comunicarem ou terem acesso à informação. Então, a barreira, ela pode ser arquitetônica ou atitudinal. E essas barreiras, elas são inúmeras. E a gente, às vezes, no nosso dia a dia, na nossa correria profissional, a gente não se atenta a isso. Porém, nós temos os dados, né, nós trouxemos os dados do IBGE 2022, aonde 18,6 milhões de pessoas estão diagnosticadas com deficiência no Brasil.
E aí a gente, né, tem aqui a porcentagem, 9,1% das pessoas, então essa imagem que veio do Relatório Nacional de Cumprimento de Interamericana, então é um evento de extrema importância, ele traz essa imagem e a gente dá para perceber que não é uma porcentagem tão pequena como as pessoas falam. Então, elas dizem assim, para que eu vou acessar, eu vou adequar o meu imóvel, para que eu vou fazer a acessibilidade? É muito caro, muito custoso, e eu não tenho nenhum cadeirante. E aí eu digo para vocês, pessoas com deficiência são apenas cadeirantes? Então, a gente tem ali, lembra lá, como eu disse, no decreto, as pessoas que têm mobilidade reduzida, as pessoas que têm inúmeros tipos de deficiência, né? Então, tem a pessoa com baixa visão, se você é um míope mais de 3,0, você já tem uma baixa visão. Eu, com 3,5, fiz cirurgia refrativa, porque eu não enxergava o meu bebê na cama, há 14 anos atrás, né? Então, é muito mais do que 9,1%. Nós temos os idosos, né? Quem aí tem um idoso com problema no joelho em casa, né? Quem aí tem uma gestante, ou já foi gestante, ou com criança pequena de colo, né? Então, eu tive 2, às vezes era mochila, 2 crianças, né? E tudo mais, carrinho, e tem os acompanhantes, tem as pessoas obesas, tem as pessoas com baixa estatura, né? Então, assim, essa proporção de 9,1%, ela vai para 45%. Né? Então, é uma população significativa. E, assim, quando nós dissemos para todos, né, autonomia de movimento, o acesso para todos, nós estamos nos incluindo. Nós não sabemos o dia que nós vamos precisar da acessibilidade, o dia que nós vamos quem aí nunca torceu o pé e teve dificuldade de subir uma escada? Quem aí nunca fez uma cirurgia que precisou de repouso completo e não tinha como acessar um ambiente porque era com escada, aí teve que adequar na sala, né, assim, embora sobrado, tem que adequar a cama na sala porque não consegue fazer esse acesso. E nos condomínios não é diferente, não é mesmo? Então, nós fizemos uma pesquisa, foi uma pesquisa inicial, tá, gente? É uma pesquisa preliminar, a gente não fez cadastro de ética ainda dessa pesquisa, porque ela ainda vai ser desenvolvida para novos artigos, mas para esse artigo a gente fez de uma maneira bem sucinta e rápida. Então, nós entrevistamos, fizemos uma pesquisa por via Forms, e 15 síndicos responderam essa pesquisa, né? Então, a gente tem lá a proporção, né, do síndico profissional, do síndico orgânico. Para quem não sabe, o síndico orgânico é o síndico morador, né? O profissional, ele tem já o registro, ele administra mais do que um condomínio e normalmente é contratado através da administradora. Então, eles, respondendo essa pesquisa, eles, na cidade de São Paulo, tá? Os condomínios, 73% apresentam mais do que 10 idosos nos condomínios. 27% dizem apontar a presença de cadeirantes, 40% de pessoas cegas ou com baixa visão, gestantes, né? E dentro dessa pesquisa, 60% desses condomínios realizam a inspeção predial. Porém, 33% disseram que na inspeção predial foi apontado o item acessibilidade. Então, de 60%, né, desses condomínios, apenas metade, um pouco mais que a metade, 33%, foi analisado pelos engenheiros ou arquitetos que realizaram a inspeção predial o item acessibilidade. E nós sabemos que é uma norma, é uma lei, e ela está presente no nosso dia a dia. Então, aqui são outras características da pesquisa, né? Depois a gente pode colocar para vocês. Eu peço desculpa, eu tenho uma cachorra e 2 crianças, tá, gente? Então,
Pode ser interrompido aqui com som. E aí a gente fez uma cronologia do período que isso está normativo, que tem uma lei. Então, desde 1985, ou seja, 40 anos, ele é quase mais velho que eu, não conseguiu, mas a primeira norma 9050 foi a primeira edição, né, da 9050. Então, ela já trouxe esses itens de acessibilidade, e ela já era uma norma, né? Então, isso já deveria ser seguido há 40 anos atrás. Então, você fala assim, poxa, os prédios são muito antigos, né? Mas a gente já tem uma norma há 40 anos. E aí foi o processo, a Constituição Federal, né, ela trouxe ali o direito de ir e vir de todos, então, isso já é de 1988, e aí a gente tem aqui a progressão, depois eu convido vocês para olharem o artigo, né, e ter uma noção dessa cronologia, e ela é muito útil para que a gente possa usar na nossa inspeção predial para saber a temporalidade da nossa inspeção, né, esse condomínio de que idade e aonde que eu tenho que buscar as minhas orientações, né. E nessa mesma cronologia, né, então a gente tem aqui as principais, né, leis e normas, que é a Constituição Federal, que é do direito de ir e vir, a Lei 10.098, né, que ela traz as regras gerais em 2000, que é a primeira lei federal de acessibilidade, né. Aí depois teve o decreto 5.296, que regulamentou essa lei, né, e definiu ali os conceitos de barreira, as adaptações que são razoáveis, né, então não são as ideais, são as razoáveis, e a ONU, né, que é extremamente importante para essa questão da acessibilidade, até no meu mestrado a gente está trabalhando, vou fazer sobre a Vila de Paranapiacaba, e a mudança do conceito a partir da exigência da Unesco, né, porque estão tentando um reconhecimento da Unesco, então, como é importante, né, que os órgãos e as leis, elas se prevaleçam para que seja avançado esse conceito e que todos possam viver adequadamente no meio urbano, né, e nas edificações. E aí, em 2013, a 15575, que é a norma de desempenho, ela também traz essa obrigatoriedade da acessibilidade, é critério de segurança de uso. Então, é isso que a norma de desempenho traz. Então, muito mais do que um conforto, ela é questão de Débora, tá aí? Eu acho que travou. Travou lá. Mas ela está conectada ainda, pode ser que a pouco ela apareça. Será que ela percebeu? Às vezes ela tá falando. Voltou. Aonde que eu parei, gente? Eu percebi. Na 2013. 2013. 2013. 5575. Eu tô aí ainda? Caiu de novo? Não, né? Não, tá aí. Então, tá. Então, a 15575, ela traz que é a norma de desempenho, ela traz a acessibilidade como critério de segurança, né? Segurança do uso, não é só o conforto, né? Então, ela também é um item de segurança. E aí, a gente está aí nas comemorações de 10 anos da LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão, a 13.146, é um marco legal. Então, esse mês de setembro, vocês devem estar vendo muitas divulgações sobre isso. E tudo mudou muito a partir desta lei. Aqui em São Paulo, o Código de Obras também traz essa questão da acessibilidade, então, cada pessoa precisa olhar no Código de Obras da sua cidade para identificar quais são as exigências, tá bom? E o AVCB, né, ele não trazia, mas eu vou falar mais à frente aqui do AVCB, então vocês guardam essa questão da rota de fuga. A 9050, que é a norma que traz ali realmente os quesitos básicos, né? Nós temos 17 normas
voltadas para acessibilidade, porém a 9050 é aquela que é a norma central, a que traz as questões de projetos e vistorias. Então, a partir dela, ela vai trazer as diretrizes para que a gente consiga encontrar as demais normas, né? E a norma 16.747 de inspeção predial, que é o que a gente está tratando aqui nos condomínios, acessibilidade é item obrigatório de verificação. Então, a gente viu lá na pesquisa que apenas 33% das inspeções prediais apontaram itens de inconformidade, apontaram itens, né, de acessibilidade nas suas inspeções. Então, por isso a importância desse artigo e a importância da conscientização dos profissionais. Então, aqui, em 2021, teve a atualização da norma de desempenho. Espera aí que travou aqui meu slide. Então, em resumo, né, dessas diretrizes técnicas, a 9050, nós como profissionais, arquitetos e engenheiros, temos que seguir os critérios de acessibilidade da 9050. A gente tem a obrigatoriedade, né, pela norma de inspeção predial da verificação dos itens de acessibilidade, e a 1575, que ela traz ali o desempenho e foco em acessibilidade, como eu disse, em segurança, né, que é algo fundamental. Então, quando vocês forem fazer a inspeção de predial de vocês, olhem o código de obras da sua cidade. Aqui no artigo eu trouxe sobre a cidade de São Paulo e o decreto do AVCB, que trazem as exigências locais. E aqui um grande marco, estou muito feliz em trazer para vocês, não está no meu artigo, porque ele é pós-artigo, é a 9077, na NBR 9077, que ela é do projeto de saída de emergência. E ela traz dimensionamentos com base na população. Então, assim, essa norma agora na rota de fuga, ela traz itens importantíssimos para segurança e acessibilidade. Então, agora sim, né? Então, no artigo a gente disse que não tinha a obrigatoriedade, que faria a questão da sugestão, mas agora a gente tem a obrigatoriedade, que exige uma abordagem mais detalhada e humanizada no projeto de segurança contra incêndio, considerando as particularidades dos usuários para garantir uma evacuação segura e eficiente para todos. Então, todos nós temos o direito, e isso é um item extremamente importante. Nós temos pego em inspeções prediais itens graves de acessibilidade e do trajeto da rota de fuga, né? E, bem, essa planilha, eu acho ela bem bacana, porque acho que a maior dúvida de nós profissionais é essa questão da edificação nova para a edificação existente. Como eu já disse, né, a primeira NBR faz 40 anos, porém, as leis vieram depois, né? Então, a gente tem aí algumas ponderações que podem ser feitas na diferença da edificação nova para a edificação existente. Então, na norma técnica, né, na 9050, para a edificação nova, ela é obrigatoriedade, tá? Então, a gente tem a exigência legal do Código de Obras da cidade, a responsabilidade é da incorporadora e da construtora para as novas edificações. Aqui, quando adaptar, na verdade, para a edificação nova, é durante o projeto e a construção tem que ser feito os itens, atender todos os itens. É obrigatório. E o AVCB, ele pode condicionar a ausência de acessibilidade, ele condiciona o alvará pela acessibilidade. Então, ele pode negar o alvará se não estiver a edificação acessível. E não há dispensa, é obrigatório. Já para edificações existentes, a gente tem um pouco mais aí de argumentos, né? Que é a aplicação parcial ou progressiva com avaliação técnica. Então, a gente tem as leis antigas, como eu disse para vocês, tem lá a cronologia das obrigatoriedades. Então, isso é muito importante na hora da inspeção predial ser verificado em qual período se enquadrou a edificação, porém, ela precisa ser adequada. Já vou falar aqui abaixo. Então, é uma obrigatoriedade do síndico e dos condôminos em assembleia.
Quando adaptar, aí é aqui que vai a questão, né? Em reformas, ampliações ou por determinação legal. Então, uma edificação já existente, ela não é que ela não tem que ser adequada, ela tem as condições que ela precisa ser adequada. E a gente tem visto síndicos, condôminos contra a reforma na edificação para não atender à acessibilidade. Então, a pessoa, ela é contra o bem-estar dela própria. Porque quem de nós não usa acessibilidade, né? Quem de nós não prefere um fluxo mais fluido? Quem de nós não segura no corrimão para descer uma escada? Quem de nós não gostaria de ter o uso do elevador, não é mesmo? Aí tem aí inúmeros itens, as placas em braille, piso tátil. Então, e o AVCB, a partir do momento que essa edificação vai fazer a renovação do AVCB, ele também pode ser negado se a edificação não estiver adequada. E aí entra também aqui nós, arquitetos e engenheiros, né, que devemos avaliar e indicar os pontos de correção. Lembra lá que a gente colocou na norma 16747, na 15575, da obrigatoriedade. Então, quando a gente faz a inspeção predial e a gente emite um laudo, nós temos a obrigatoriedade de verificar os itens de acessibilidade. Se nós não fizermos isso, nós corremos o risco dessa determinação legal cair sobre nós também. Então, é importantíssimo a conscientização de nós profissionais. E o que vai limitar? O único limite que a gente pode considerar é o estrutural, desde que não possa ser feita adequações. Então, é a única coisa que limita uma edificação de ser feita a adequação necessária, mas ela pode ser feita parcialmente. Então, não quer dizer que ela não pode, determinadas situações, que os demais itens, como calçada, acessos, piso tátil, tem N situações que precisam ser atendidos. Então, a única coisa que limita a acessibilidade é a questão estrutural, tá bom? E aí, quando a gente falou da determinação legal e que envolve nós, arquitetos e engenheiros, são questões como essa. Com a conscientização, graças a Deus, das pessoas, elas estão fazendo uso dos seus direitos, né? E aí, a decisão judicial tem sido favorável e o Ministério Público tem acionado condomínios, escolas, centros comerciais, a desenvolver a adequação desses espaços. E as multas são pesadas, tá, gente? Não é multa leve, não, é caro, e eles fazem pressão para que isso seja com caráter de urgência. Então, aqui eu trouxe uma determinação judicial para vocês verem. A necessidade de eliminação das diversas barreiras que possam obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condição, né, autonomia, com as demais pessoas. Então, todo mundo tem o direito de entrar e sair, de ir e vir dos espaços com a mesma qualidade, dentre as quais estão as barreiras arquitetônicas. Obrigação, então aqui é a condenação, né? A obrigação do condomínio em realizar adaptação razoável. Então, assim, como eu disse, tem as limitações. Então, tem se a gente for seguir as 17 normas, muitas vezes as 17 normas, a gente não consegue financeiramente, às vezes, isso de uma vez. Mas por isso que é importante que as edificações novas já sejam adequadas e tudo aquilo que puder ser feito na educação é obrigatório ser feito. E aí tá aqui, né, gente? Nós, arquitetos e engenheiros, somos responsáveis, somos protagonistas, nós precisamos divulgar a acessibilidade e colocar isso como prática profissional e ser fiscais da boa prática. Então, onde nós formos, fazer as exigências, não abrir mão dos itens de acessibilidade, porque além de lei, além de nós termos que responder também judicialmente, né, em relação a isso, nós, como profissionais da engenharia, nós buscamos o bem-estar do ser humano, não é isso que a gente busca? A gente vai fazer impermeabilização para que a pessoa não tenha infiltração, para que a edificação fique segura, nós vamos olhar os outros itens estrutural, né?
tudo isso é para o bem-estar do ser humano. E a acessibilidade não é uma opção, é um direito constitucional e um dever técnico da aplicação. Então, eu agradeço, aí, obrigada pela paciência da minha internet aqui em casa. Quem quiser escanear o QR Code para me seguir no Instagram, QR Code. Então, aqui os meus contatos. Eu quero agradecer imensamente o apoio de vocês, Bia, Vanessa, Marcos, todos vocês do artigo técnico, né? Meu namorado está aqui presente, Arioci, meus filhos. A acessibilidade é um propósito, e eu espero que vocês possam carregar isso também com vocês, e vocês possam propagar essa ideia. E eu espero vocês dia 15, lá no Instituto de Engenharia, presencialmente, para aqueles que não puderem online, para que esse tema vai ser explorado de uma maneira mais ampla, trazendo os itens. Espero que vocês gostem, tá bom? Muito obrigada, estou muito feliz pelo dia de hoje.